Olá! Neste vídeo vamos aprender como construir um módulo de dormitório através do construtor de armários e como inserir e configurar portas deslizantes. Selecione o plano de construção do armário, que pode ser o piso ou uma parede. Acesse o construtor através do botão da toolbar ou do botão direito do mouse. Os armários de cozinhas, dormitórios e salas são construídos a partir de uma estrutura pré-determinada, onde posteriormente eu posso acrescentar divisórias, gavetas, prateleiras, além de portas e outros agregados. Observe que abaixo de cada estrutura é exibida uma breve descrição que auxilia na escolha do armário a ser configurado. Para a construção do armário de dormitório, vou selecionar a estrutura com laterais externas e rodapés. A janela do construtor de armários apresenta uma área gráfica onde inicialmente é exibida a estrutura selecionada. Estas linhas pontilhadas representam, neste caso, a parede que eu selecionei no ambiente para acessar o construtor e servem apenas como guia. A barra de ferramentas superior reúne as ferramentas de movimentação, visualização e remoção dos itens do armário. Os modos de visualização estão localizados no canto superior direito da janela do construtor. Cada modo de visualização ativa um conjunto diferente de ferramentas, exibidas à direita da janela. No modo estrutura, eu defino as dimensões do armário e sua posição na parede que selecionei no ambiente. Configuro também a inserção de componentes como bases, rodapés e vistas, por exemplo. Ainda no modo estrutura, posso definir o número de vãos do armário, que ao ser alterado irá gerar vãos do mesmo tamanho. Um conceito muito importante do construtor de armários é o conceito de vãos, que são os espaços internos do armário. Um vão é criado através da inserção de divisórias e prateleiras e posteriormente serão importantes para a inserção de agregados, portas, fundos e gavetas. Para realizar a inserção de divisórias e prateleiras, vou selecionar o modo de visualização divisões. Desta forma, posso criar vãos de tamanhos diferentes. Observe que as divisões verticais e horizontais são divididas em fixas, que têm a mesma profundidade do armário, e móveis, que possuem recuo, que pode ser configurado no próprio construtor. Vou inserir divisões na parte superior do armário para criar os maleiros. O processo de inserção de agregados nos vãos do armário é simples e é o mesmo para todos os itens, exceto portas deslizantes. Seleciono a divisão e arrasto para cima do vão. Solto o mouse para finalizar a inserção. Também posso definir os agregados através do botão Inserir. Para isso, seleciono o vão do armário e em seguida seleciono o agregado. Clico em Inserir. Para posicionar a divisão no local que eu desejo, basta que a selecione e movimente o mouse. Outra forma de definir o posicionamento do item é através das cotas, que são exibidas quando o agregado está selecionado. Vou inserir também divisórias na parte inferior do módulo. Um recurso muito interessante do construtor é a possibilidade de inserir nichos no armário. Veja como fazer. Insira uma divisória vertical nesse espaço para criar dois vãos. Seleciono com duplo clique do mouse este vão e na aba Inserção Múltipla movimento o mouse para definir o número de divisões horizontais e verticais. Clico para inseri-las no armário. Agora que já tenho os vãos construídos, vou explicar com mais detalhes a seleção dos vãos nos armários. Como você já percebeu, quando eu clico em um vão, ele é selecionado. Porém, repare o que acontece quando clico neste vão. Neste caso, o vão maior foi selecionado. Isto acontece pois os itens que estão dividindo estes vãos são móveis. Para selecionar um vão específico neste caso, devo dar um duplo clique com o mouse. Além disso, poderá haver situações como na inserção de fundos, onde se deseja selecionar mais de um vão ao mesmo tempo. Neste caso, a seleção múltipla dos vãos pode acontecer apertando a tecla Ctrl e selecionando os vãos, ou então selecionando um vão e arrastando o mouse ainda com o botão pressionado. Concluída a definição dos vãos do armário, vou agora inserir as gavetas neste vão inferior. No modo de visualização Gavetas, seleciono o modelo da gaveta interna, defino o número de gavetas e clico em Inserir. Repito o mesmo procedimento para inserir os demais itens do armário como cabideiro, calceiro, sapateira e portas, por exemplo. Perceba que os itens inseridos através dos modos de visualização são exibidos quando o modo em questão estiver habilitado.
Veja que as gavetas do armário, por exemplo, somente serão exibidas quando o modo de visualização gavetas estiver selecionado. Por fim, para inserir o fundo do armário, acesso o modo Fundos. Nele posso inserir fundos do tipo encaixado ou pregado, de forma individual, através de arraste ou da seleção dos vãos. Selecione os vãos dos maleiros com a tecla Ctrl pressionada para inserir o fundo encaixado. Em seguida, seleciono os demais vãos da mesma forma que selecionei os vãos superiores e insiro o fundo do tipo pregado. Também é possível inserir o fundo em todos os vãos do armário através da opção Inserir automaticamente. Perceba que ao utilizar esta opção não é necessário selecionar os vãos do armário. Clique em OK para visualizar o armário no ambiente. Posso acessar o construtor novamente caso seja necessário realizar algum ajuste através do botão direito Construir armários. Com o armário já criado, vou agora inserir as portas deslizantes, que estão localizadas na biblioteca de dormitórios. A inserção de portas deslizantes é diferente da inserção dos demais módulos, porém é simples. Movimento o ambiente para visualizar o ponto frontal esquerdo do armário. Seleciono a opção de porta e arrasto até o ponto extremo da lateral do módulo. Perceba que na barra de status o Promob mostra dicas de como inserir as portas. Essas dicas também são apresentadas em outros momentos com o objetivo de auxiliar a utilização das ferramentas. Solto o mouse somente quando o hot point, representado pelo quadrado em vermelho, for exibido. Em seguida, clico na extremidade da outra lateral do armário. Quando solto o mouse, a janela de configurações das portas é exibida. Na aba Configuração vou definir o número de portas, a largura de cada uma das portas, o transpasse, que é a distância de sobreposição lateral entre cada uma das portas, a folga, que é o valor que pode ser adicionado no início e no final da estrutura das portas, o afastamento, que é a distância entre as portas e o armário, o comprimento total da estrutura, que é definido inicialmente quando os hotpoints são selecionados no ambiente, a altura da estrutura com relação à base do módulo e, por último, a altura da estrutura das portas. Ainda nesta tela, posso definir a sobreposição das portas no momento da abertura através do mouse. Na aba Trilho, defino o tipo do trilho superior e inferior. Na aba Laterais, posso optar por remover as laterais originais do armário ou utilizar laterais mais profundas na parte externa do armário, com a possibilidade de definir o valor de sua profundidade. Posso ainda optar por inserir fechamento superior e inferior no armário, além de inverter o lado de abertura e o modelo da porta que está selecionado. Clique em OK para visualizar as portas no ambiente. Agora que os módulos já foram inseridos no ambiente, é possível realizar a documentação técnica do projeto através do ambiente de impressão, que será apresentada com detalhes no próximo vídeo.